Olá, vamos a mais uma correção do exercício da atividade. Primeira questão, ele pede: quantas das expressões seguintes não são definidas no conjunto R dos números reais? Esse conjunto R é o conjunto dos números reais. Então, qual das expressões ou quantas das expressões não vai dar um número real, certo? A gente sabe que número real é o número natural, é o número inteiro, é o número fracionário, é o número decimal, uma dízima periódica. Então, tem vários valores. Então, é o número natural, é o número inteiro, é o número fracionário, um número decimal, uma dízima periódica, não é isso? Então, vamos ver qual deles não são reais, não é isso? É um dízimo também não periódica, porque uma dízima periódica é um número irracional, certo? Por exemplo, 6,234, e aí vai números infinitos, também eles são irracionais, mas também eles são reais. Então, quantas das expressões seguintes não são definidas no conjunto dos números reais? Então, vamos ver aqui a primeira. Raiz cúbica de menos 8. Qual é a raiz cúbica de menos 8? A raiz cúbica de menos 8 é 2. Menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado a 3 é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E aí, menos por menos, mais por menos, menos. A gente sabe que se eu tenho uma base negativa e expoente ímpar, resultado negativo. Então, só vamos ter o resultado negativo se a base for negativa e expoente ímpar. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Portanto, menos 2 é um número real. Além de ser real, ele também é inteiro, racional. Raiz quinta de 32. A raiz quinta de 32 é 2. E 2 é um número natural e, portanto, também é um número racional e também é um número inteiro e também é um número real. Então, ele é real. Que 2 elevado a 5 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é a quantidade de vezes que esse número se repete na multiplicação. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, a raiz quinta de 32 é 2. E raiz quinta de 32 é o número real. Raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de menos 1, a gente tem uma regrinha da raiz que diz que não há raízes de índice par e expoente negativo. Como assim, professora? Não existe raiz de índice par e radicando negativo. Não é real, então. Como assim? O índice é esse valor aqui. Aqui eu tenho uma raiz quadrada. Se ele não tem valor nenhum aqui, é porque o índice é 2. E 2 é um número par. Então, eu tenho um índice par, que é a raiz quadrada de menos 1. Então, e o radicando negativo. Então, radicando aqui é esse menos 1. Então, não existe raiz de índice par e radicando negativo. Então, se aqui for 2, 4, 6, 8, 10 números pares, então não existe raiz. Então, não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe raiz de índice par e radicando negativo. Porque se você for fazer menos 1 vezes menos 1, porque você poderia dizer, menos 1, né? Menos 1 vezes menos 1, 1 vezes 1 é 1. Menos por menos é mais. Se a gente for colocar o número positivo, 1 vezes 1 é 1. Mesmo que a gente coloque o mais, se colocar aqui o mais, tem que usar parênteses, não é isso? Vai dar no mesmo. 1 vezes 1 é 1, mais por mais é mais. Ou seja, nunca vai dar negativo. Então, não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe raiz de índice par e radicando negativo.
raiz décima de 1. A raiz décima de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1, e assim sucessivamente. Só vai dar 1. Então, é real. 1 é real, então a raiz décima de 1 também é real. Pertence ao conjunto dos números reais. Você vai ver, muitas vezes, ele com risquinho. Eita, com risquinho. Ok? Raiz quarta de 16. Raiz quarta de 16 é 2. E 2 é real. Porque aqui 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é igual a 16. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, é real também. Pertence ao conjunto dos números reais. Aqui eu tenho raiz cúbica de 125. A raiz cúbica de 125 é 5. Por quê? Porque 5 é elevado a 3. 5 elevado a 3, que é 5 vezes 5 vezes 5, dá 125. 5 vezes 5 dá 25. E 25 vezes 5, 125. Menos 81. Então, quero saber se tem a raiz de menos 81. Vamos para a próxima questão. Quais dos números a seguir tem raiz quadrada definida no conjunto R? O conjunto R é o conjunto dos números reais. Eu quero saber quais dos números a seguir tem raiz quadrada. Não é isso? Raiz quadrada, que é feita assim, ou assim, raiz quadrada. Então, qual dos valores vai ter raiz quadrada? Então, por exemplo, 36. 36 tem raiz quadrada, então vamos colocar aqui na raiz. Raiz quadrada de 36 é 6. Então, esse tem. E aí, quais dos números tem raiz quadrada? Então, esse aqui tem. Porque 6 vezes 6, 36. Menos 64. Então, menos 64 tem raiz quadrada. Então, raiz quadrada de menos 64. Vamos colocá-lo na raiz. Não existe raiz de índice par e radicando negativo. Então, o índice aqui é 2, que é raiz quadrada. Quadrada aqui é o caso do 2. Então, não existe se o radicando for negativo. Então, raiz quadrada de menos 64 não existe para os números reais. Certo? Porque se você for observar, não, mas vou dizer que é 8. 8 vezes 8 é 64. E se for menos 8? Menos 8 vezes menos 8. 8 vezes 8 é 64. E menos por menos é mais. Mais 64 ou 64, ou seja, não dá menos 64, vai dar um número positivo. Por isso que ele não existe raiz quadrada de menos 64 para os números reais. 144 tem raiz quadrada? Então, vamos, raiz quadrada de 144 é igual a 12. Porque 12 elevado a 2 é igual a 12 vezes 12, que é igual a 144. Aí, menos 81 tem raiz quadrada, então vamos colocar na raiz quadrada. Menos 81. Vamos analisar aqui. Eu tenho radicando negativo e o índice é par. Então, eu não vou ter raiz quadrada de menos 81, porque o índice é par e o radicando é negativo. Então, não existe raiz de índice par e radicando negativo. E a gente já viu, porque se olhar 9 vezes 9 dá 81, e menos 9 vezes menos 9... 9 vezes 9 já sabe que dá 81, e menos por menos é mais. Então, não vai dar número negativo, então não existe. Vamos lá. Letra E. 10. 10 tem raiz quadrada? Vamos ver aqui. Raiz quadrada de 10. Não temos a raiz quadrada exata de 10. Porque 3 vezes 3 dá 9. É a raiz de 9, que é 3. 4 vezes 4 é 16. Raiz de 9 é 3. Porque 3 vezes 3 é 9. A raiz quadrada de 16 é 4. Porque 4 vezes 4 é 16. Ou seja, a raiz quadrada de 10 vai estar entre 3 e o 4. E a gente sabe que não existe a raiz quadrada exata de 10. Porque a gente vê aqui a questão de ter exata ou não. Então, se a gente for calcular a raiz quadrada de 10, vai dar 3,16222776602 e aí continua. Vai dar um número infinito. E esse número infinito é chamado de dízima, certo? Dízima, porque é um número infinito. Aqui tem casas decimais infinitas. Casas decimais são os números que tem após a vírgula. São infinitas.
O que quer dizer? Não é dízima periódica. Por quê? Porque a gente não tem um número que se repete numa sequência. Você percebe que é 1, 6, 2, 2, esse 2, 2, mas depois não vem 2, 2. Já vem 7, 7, 6, 6, 0, 2. Ou seja, não tem uma sequência como, por exemplo, 6,23, 23, 23, 23, 23 e assim sucessivamente. Então aqui eu vou ter um período. Por isso que eu digo que é periódica. E eu posso colocar assim 6,23. Porque se eu fizer a conta sempre vai dar 23, 23, 23, 23, 23, 23 e assim sucessivamente. Infinitas vezes. Mas esse não tem um número que se repita numa sequência lógica, entendeu? Não tem um período. Então não é periódica. É uma dízima porque eu tenho um número infinito, mas não é periódica. Então a raiz de 10 vai dar um número, uma dízima não periódica, e uma dízima não periódica é um número irracional, e o número irracional também é real. Então aqui eu tenho um número real, certo? Ele é real, raiz de 10 é um número real, é irracional e é real, não é racional, ok? É uma dízima não periódica. Raiz de menos 4. Será que eu tenho uma raiz quadrada de menos 4? Então, aqui é aquela questão, né? Raiz quadrada, o índice é par, índice par. Radicando negativo, ó, radicando aqui negativo, ó. Então, não existe raiz, então ele não é real, certo? Lembrando que 2 vezes 2 é 4 e menos 2 vezes menos 2 é mais 4, ou seja, é um número positivo. Então, não vai dar menos 4, por isso que eu não tenho a raiz quadrada de menos 4. 100 tem raiz quadrada? Então, vamos colocar na raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 100 é igual a 10, certo? E 10 é um número real. É um número natural, é um número inteiro, é um número racional e é um número real. Menos 9, é o mesmo caso. Ele está pedindo quais dos números têm raízes quadradas. Lembra da pergunta? Quais dos números têm raízes quadradas? Então, eu vou ter que colocar aqui a raiz quadrada de menos 9. E é o mesmo caso, índice par, que é quadrado, e radicando negativo. Então, não existe raiz de índice par e radicando negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo. Certo? Lembrando que 3 vezes 3 é 9 e menos 3 vezes menos 3, aí menos por menos é mais, então vai dar positivo, não dá negativo. Então, não chega a esse resultado. 25. Eu tenho a raiz quadrada de 25? Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. E 5 é real, então a raiz quadrada de 25 é também real. Quando A é igual a 10, B é igual a 21 e C é igual a 8. O que quer dizer isso? Ele está dizendo que onde eu tiver, na expressão que for dada, certo? O A vale 10, o B vale 21 e o C vale 8, ok? A expressão raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac é definida no conjunto R, ou seja, ele está dizendo que é um número real, certo? É definida no conjunto R, então é um número real. Então, ele é um número que vai ter aqui um resultado, ou exato ou não, mas ele vai ter um resultado, certo? Aí ele diz qual é o valor dessa expressão. Ora, professora, como é que eu vou saber quanto é que vale b ao quadrado menos 4ac? Ora, você vai saber porque ele disse qual é o valor de A, qual é o valor de B e qual é o valor de C. Então, nesse caso, eu vou calcular aqui o valor numérico. É o valor dessa expressão. É o valor numérico, o valor em números, porque eu tenho variáveis aqui. Ó, B é uma variável, A é outra variável e C é outra variável. Então, aqui eu tenho aqui uma expressão algébrica dentro da raiz, certo? E eu quero calcular o valor numérico dessa expressão, ou seja, quanto vale essa expressão. Lembrando que aqui eu tenho b ao quadrado, a potência, aqui eu tenho 4ac. Quando eu tenho 4ac, é a mesma coisa que 4 vezes a vezes c. Aqui eu tenho uma multiplicação, certo? Desse coeficiente aqui pela variável a e pela variável c, certo? Então, aqui eu tenho uma multiplicação. Se ele já deu os valores, então eu não vou usar mais as variáveis. Eu vou usar agora os valores referente a cada uma variável, certo?
Então, ele deu algumas opções. Ele pergunta, quando A é definida no conjunto R? Primeiro ela pergunta, quer dizer, ela pergunta se é definida no conjunto R. Então, a gente vai ter que responder sim ou não. E quais são os valores dessa expressão? Aqui ficou colocado alguns itens para você poder responder mais facilmente. Então, vamos ver qual é o valor dessa expressão. Então, eu tenho uma expressão b ao quadrado menos 4ac, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Então, eu tenho aqui o valor de A, que é 10, o valor de B, que é 21, e de C é 8. Então, primeiro vem o valor de B. Quanto é que vale B? 21. Então, eu vou colocar aqui 21 no lugar de quem? De B. Só que é B ao quadrado, então fica 21 ao quadrado. Continua do mesmo jeito. Eu só vou substituir o valor da variável, né, pelo seu valor numérico. Esse que foi dado aqui na questão. É menos 4 vezes A vezes C. Então, 4 vezes. Qual o valor de A? 10. O valor numérico de A é 10. Aqui na questão, nessa questão. Que é uma variável, em cada questão pode ter um valor diferente. Porque ele só está representando um número. Vezes o valor de C. Qual o valor de C? 8. Então, aqui, a raiz quadrada é o último que vai ser calculado. Eu preciso calcular aqui essa potência e essa multiplicação. 21 ao quadrado é 21 vezes 21, que dá 441. Se tiver dúvida na conta, 21 vezes 21. Vamos só aqui relembrando a conta. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 2 é 2. Agora eu multiplico 2. 2 vezes 1 é 2. E 2 vezes 2, 4. E agora eu somo esses dois valores. 1, 2 mais 2, 4. E aqui, 4. Então, dá 441. Repete o menos. E eu vou fazer essa multiplicação. 4 vezes 10 dá 40. 40 vezes 8 dá 320. Então, aqui dentro da raiz eu vou ter uma subtração. 441 menos 320, que vai dar 121. Agora, eu posso calcular a raiz quadrada de 121. Raiz quadrada de 121 é 11, porque 11 vezes 11 é 121. E 11 é um número real. Então, ele pergunta, é definida no conjunto de R, ou seja, é um número real? Sim. Qual é o valor dessa expressão? 11. Pronto, o valor dessa expressão é 11. E aqui está resolvida essa questão. Na verdade, aqui eu tenho o valor numérico dessa expressão, quando A é igual a 10, quando B é igual a 21 e C é igual a 8. Claro, se mudar esses valores, o valor numérico vai ser diferente. Esse valor dessa expressão vai ser diferente. Mas, nesse caso, o valor é 11. E 11 é um número real. Natural, é inteiro e é racional. Certo? Aí, verifique se a expressão raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado é definida no conjunto R dos números reais R, quando x é igual a 13 e y é igual a menos 12. Então, o que é que acontece? Tá, verificar se essa expressão faz parte do conjunto dos números reais, certo? Que é indicado por R. Agora, ele deu o valor de x e o valor de y. Então, ele quer saber o valor numérico dessa expressão aqui, dessa raiz. Então, ele deu o valor de x e você vai fazer o quê? Substituir o x pelo valor numérico dele, que nesse caso é 13, e substituir o y pelo valor numérico dele, que é menos 12. Mas sempre dentro da raiz. A raiz vai ser a última coisa a ser feita, pois eu ainda tenho uma potência a resolver e tenho uma subtração dentro da raiz a resolver. Ele deu alguns valores, certo? Mas vamos resolver a questão, certo? Então, vamos substituir. Qual é o valor de x? Ele é x ao quadrado menos y ao quadrado. X é igual a 13. Então, eu vou colocar 13 aqui no lugar do x. Só que não é só x, é x ao quadrado. Então, se x é 13, eu vou colocar 13 ao quadrado, porque aqui é x ao quadrado. Então, tem que obedecer aqui a regra. E dentro da raiz. É menos y ao quadrado. Qual é o valor de y? Menos 12. Então, como eu não vou deixar dois sinais juntos, eu tenho que usar parênteses. Então, menos 12
que é o valor de y ao quadrado. Então, uso ao quadrado. Como eu não tenho sinal e ainda tem um número, eu vou elevar ao quadrado usando parênteses. Esse menos é o daqui, esse é o valor de y, e o quadrado também da questão. O que é que eu vou resolver primeiro? Eu tenho que resolver primeiro o quê? Potência, certo? Então, eu vou e a raiz por último. Então, eu vou repetir aqui o radical. Vou resolver 13 ao quadrado, que é 13 vezes 13, que dá 169, que é o resultado. Repete o menos. E agora, menos 12 elevado a 2. A gente sabe que se eu tenho uma base negativa, expoente par, vai dar positivo. Então, a gente sabe que aqui vai ser positivo. Esse sinal é o de menos, e aqui vai ser mais. Mas o número positivo pode ter sinal ou não. E 12 elevado a 2 é 12 vezes 12, que dá 144. Então, a raiz quadrada de 169 menos 144, primeiro eu tenho que resolver essa subtração, para depois resolver a raiz, certo? Porque ela está dentro da raiz. Então, 169 menos 144 é 25. Então, aqui eu vou ter a raiz quadrada de 25. Perceba que a raiz eu vou repetir até o final, porque ela faz parte da expressão. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. 5 vezes 5 é 25. Então, ela está dizendo que é definida no conjunto dos números reais. É um número real, né? Quando x é 13 e y é menos 12. Então, qual o valor dela, verifique se a expressão faz parte dos números reais. É definida no conjunto dos números reais. Então, é definida, é real e o seu valor é 5. Sabendo que todas as expressões seguintes são definidas no conjunto R dos números reais, calcula o valor de cada uma. Então, ele está dizendo que todas as expressões seguintes são definidas no conjunto real dos números reais, R dos números reais, ou seja, é um número real. Calcula o valor de cada uma. Então, vamos lá. Ele deu o valor de 0,25. Raiz quadrada de 0,25. A raiz quadrada de 0,25 é 0,5. A gente tem que observar o seguinte. Ah, professora, mas o número tem vírgula. Certo, o número tem vírgula, só que aqui é 25. Qual a raiz de 25 normal? Se eu quisesse a raiz de 25. A raiz de 25 é quanto? 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Ah, tudo bem, até aí tudo bem. Então, por isso que eu coloquei esse 5. Mas como é que eu vou saber aqui onde é que eu vou colocar a vírgula? Veja, a raiz aqui é quadrada. O índice é 2. Quantas casas decimais eu tenho? Ou seja, depois da vírgula, quantos números tem? 2. 2 números. 2 números dividido por 2 dá 1. Isso quer dizer que o resultado terá uma casa decimal. Como assim, professora? Eu não entendi. Vamos dizer que eu tivesse assim, raiz quadrada de 0,0025. Vou pegar o mesmo valor não nulo, que é o 25. Aí eu sei o quê? Qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Pronto. Como o número é decimal, não é isso? A maioria das vezes ele vai ter vírgula. Mas onde é que eu vou colocar a vírgula? Onde é? Aí eu tenho aqui, se aqui é a raiz quadrada, eu tenho o número 2 aqui, né? O índice é 2. Quantas casas decimais eu tenho? 1, 2, 3, 4. 4 casas decimais. 4 algarismos dividido por 2 dá 2. Então, o resultado vai ter o quê? 2 algarismos. 2 algarismos. Aqui já tem 1. Aí eu coloco outro através do zero, ficam 2. E aí eu completo com 0, porque um número com vírgula tem que ter pelo menos um número antes e um número depois. Se eu tenho 2 valores e eu já tinha o número 5 não nulo, eu completo com 0 para ficar 2 casas decimais. Se aqui tivesse 6 números dividido por 2 dá 3. Então, o resultado teria 3 números. Como assim, professora? Vamos lá. Vamos dizer aqui 0,000009. Eu calculo a raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Pronto. Só que o número é decimal. Aí eu conto. Depois da vírgula, quantas casas decimais tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 casas. E eu calculei a raiz o quê?
quadrada. Se eu calcular a raiz quadrada, eu tenho 6 números depois da vírgula, 6 casas decimais. 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu vou ter 3 algarismos aqui no resultado. Já tenho 1, 2, 3. Aí depois aqui eu boto a vírgula, ou seja, depois da vírgula eu tenho que ter 3 valores. E se for outro número diferente? Se for, por exemplo, a raiz quarta. Pronto, vou pegar aqui a raiz quarta de 0, deixa eu ver. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16. Pronto, o que acontece? Aí eu tenho, qual a raiz quarta de 16? A raiz quarta de 16 é 2. Por quê? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. São 4 vezes o número 2. Então, vai ser 2. Mas aqui é um número decimal. Quantos algarismos eu vou ter no resultado? Onde é que eu coloco a vírgula? Aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 casas decimais. Aí eu olho que meu índice é 4. Aqui eu tenho 8 algarismos. 8 dividido por 4 dá 2. Então, eu vou ter 2 algarismos no resultado. Já tenho o 2 aqui, por coincidência. Número algarismo 2. Então, 1, 2. E agora eu completo com 0. Se aqui fosse um 3, eu teria que dividir a quantidade por 3. Se não... Ah, professora, se desse 3,5, aí não teria raiz. Ok? Não teria a raiz exata dele. Ok? Então, e é 0,5. Se você fosse fazer a conta, 0,5 vezes 0,5, você faz a conta como? Olha, 5 vezes 5, 25. Bota 5 e vai a 2. 5 vezes 0, 0, mais 2, 2. Se eu for multiplicar agora o 0, 0 vezes 5 dá 0, e 0 vezes 0 dá 0. Nem precisaria, mas eu fiz aqui só para mostrar a você que não ia alterar muito. E agora eu somo aqui esses valores. 5, 2, 0. Aí dá 0, 25. Aí, onde é que eu coloco a vírgula aqui na multiplicação? Eu vou olhar aqui os fatores. Os fatores são esses números que eu estou multiplicando. E olho que eu tenho uma casa, 2 casas. Se eu tenho 2 casas decimais, aqui eu também conto 1, 2 casas decimais e coloco a vírgula. Conto da direita para a esquerda. Eu conto quantos algarismos tem aqui. 1, 2. E se eu fizesse de outra forma, 0,5 vezes 0,5, está fazendo o inverso. 5 vezes 5 dá 25. Aí eu conto. Depois da vírgula, eu tenho quantos algarismos? 1, 2. Ou seja, eu tenho 2 casas decimais. Se eu tenho 2 casas decimais, o resultado tem que ter 2 casas decimais. 1, 2, boto a vírgula, e 0,25. Por isso que a raiz quadrada de 0,5 é 0, de 0,25 é 0,5. Porque 0,5 vezes 0,5 é 0,25. Ok? Vamos lá. Raiz cúbica de 0,08. Aí eu tenho, qual a raiz cúbica de 8? É 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. São 3 números 2. Aí, onde é que eu coloco a vírgula? Vamos observar aqui. Eu tenho 3 casas decimais. E o meu índice é 3. Se eu tenho 3 casas decimais dividido por 3, a quantidade 3 dividido por 3 dá 1. Então, depois da vírgula, eu só posso ter um número. Se eu já tenho 2, é só colocar a vírgula e completar com 0. Certo? Aí você tem que observar isso. Por exemplo, eu tenho uma raiz quadrada de 144. De 1,44. Vamos lá, 1,44. Esse não tem 0, né? Não. Mas aí eu observo, sem a vírgula ficaria 144. Qual a raiz quadrada de 144? 12. Né? Porque 12 vezes 12 é 144. Só que o número, ele tem vírgula, é um número decimal. Se é um número decimal, certo? Se é um número decimal, o resultado pode ter vírgula. Aí eu observo, eu tenho uma raiz quadrada, o índice é 2. Quantas casas decimais eu tenho? 2. 1, 2. Se eu tenho 2 casas decimais, a quantidade 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu vou ter apenas uma casa decimal. Só que eu tenho 2 algarismos, então eu conto sempre da direita para a esquerda, 1, boto a vírgula. Então, a raiz quadrada de 1,44 é 1,2.
Professora, você não precisa botar o zero. Não, porque ele já tinha um número não nulo aqui, não precisou colocar o zero. Eu só vou colocar o zero quando faltar número, ok? Se tiver número, não precisa de zero, ok? E a vírgula eu vou colocar da direita para a esquerda. Vamos lá. Aí aqui a conta 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Se você for observar, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Não é isso? Aí, casas decimais. 1, 2, 3. Aí aqui já tem 1, 2, 3. Aí boto a vírgula. Então, depois da vírgula tem que ter 3 valores. Por isso que a raiz cúbica de 0,008 é igual a 0,2. E se eu for fazer a conta na vertical, vai ficar dessa forma. Primeiro eu faço 2 em 2. Então, eu vou fazer esses dois aqui. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 0 dá 0. 0 vezes 2 dá 0. E 0 vezes 0 dá 0. Aqui eu posso até completar com 0. Na hora de somar, vai dar 4, 0, 0. Aí, para colocar a vírgula, eu conto aqui as casas decimais. 1, 2. Aí, 1, 2, eu coloco a vírgula. Só que eu multipliquei esses dois aqui e falta multiplicar por 0,2. Então, vamos fazer agora a conta é 0,04, que é o resultado dessa, vezes 0,02, ou 0,2. Então, aqui eu faço 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 0 dá 0 e 2 vezes 0 dá 0. Se for multiplicar o 0, 0 vezes 4 dá 0, 0 vezes 0 dá 0 e 0 vezes 0 dá 0. Somando, eu vou ter 8, 0, 0 e 0. Aí, agora falta colocar a vírgula. Para colocar a vírgula, você vai olhar os fatores que você multiplicou. Cada número aqui que você está multiplicando é chamado de fator. Então, o fator 0,04, o fator 0,2. Aí, eu observo quantas casas decimais. As casas decimais são os números que estão à direita da vírgula. Então, aqui eu tenho 1, 2. E esse daqui mais outra, 3. 3 casas decimais. Isso quer dizer que o resultado tem que ter 3 casas decimais. Então, eu conto da direita para a esquerda. 1, 2, 3. E aí, eu coloco a vírgula. Aí, fica 0,008. Por isso, veja que o 0,2 foi contado 3 vezes. 1, 2, 3. Então, é por isso que a raiz cúbica de 0,008 é 0,2. Raiz quadrada de menos 8 elevado a 2. Vamos resolver essa potência aqui. Menos 8 elevado a 2, menos 8 vezes menos 8. Menos 8 vezes menos 8 vai dar 64. Porque 8 vezes 8 é menos 8 vezes menos 8. Aí, 8 vezes 8 dá 64, menos por menos dá mais, ou seja, um número positivo. E a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Então, também é um número real. Menos raiz quadrada de 100. Ah, professora, esse não tem não. Tem. Veja o que a gente observou. A gente não tem a raiz quadrada quando o índice é par, no caso a raiz quadrada, de um número negativo. Mas só que 100 está o quê? Positivo. Esse menos está fora. Então, eu vou repetir o menos, certo? Porque ele está fora. E eu vou resolver a raiz quadrada de 100, que a raiz quadrada de 100 eu tenho. O que eu não tenho é a raiz quadrada de menos 100. Se aqui fosse menos, eu não teria. Mas se o menos está fora, eu repito esse menos e calculo a raiz quadrada de 100. Qual é a raiz quadrada de 100? É 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Então, o resultado é menos 10, mas esse menos é o que estava antes da raiz, ok? Então, tinha que observar isso. Se fosse raiz quadrada de menos 100, aí não teríamos para os números reais. Não existe, esse símbolo quer dizer que não existe raiz quadrada de menos 100 para os números reais, ou seja, não é um número real, ok? Vamos lá. Raiz sétima de menos 1. A raiz sétima de menos 1 é, professora, agora não tem não. Lembre, número negativo, radicando negativo. Mas o índice aqui é o quê? Ímpar. E quando é que não existe? Quando o índice é par e o radicando negativo. Só que o índice é o quê?
ímpar. 7 é ímpar. Se aqui for 3, 5, 7, 9, 11, 13, sucessivamente ímpar, então pode existir a raiz exata ou não do número. Então, vai existir a raiz, nem que seja aproximada. Então, vai ser um número real. E a raiz sétima de menos 1, se aqui é ímpar e aqui é negativo, com certeza aqui vai ser também negativo, ok? Vai ser negativo. E de 1 vai ser 1, porque 1 vezes 1 é 1 vezes 1 é 1 vezes 1 é 1 vezes 1 é 1, certo? Menos 1 elevado a 7 é menos 1. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. E como 1 elevado a 7 é 1. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Agora tem a raiz cúbica de 125. A raiz cúbica de 125 é 5, porque 5 vezes 5 é 20. E 5 vezes 5 é 125, ou seja, 5 elevado a 3 é igual a 125. Então, nós temos esses valores que são reais, ok? Eles são reais e até a próxima.